Você já agradeceu hoje. Mas a pergunta mais importante não é: você agradeceu? É: você continua agradecendo, mesmo depois que nada parece mudar? A maioria das pessoas pratica gratidão como se fosse uma moeda de troca. Agradece por um dia, 2. Mas quando o resultado não aparece, param, esquecem, desconectam. Bob Proctor dizia que é exatamente aí que o milagre começa, e quase todos desistem, porque a gratidão não recompensa a tentativa, ela recompensa a recorrência. Existe um ciclo oculto que só é ativado quando você honra algo vibracionalmente, dia após dia, sem exigir, sem pressionar, sem interromper o fluxo. Esse é o código escondido que Bob aplicava. A gratidão recorrente cria um campo de retorno. Tudo o que você agradece repetidamente começa a te reconhecer, começa a voltar, começa a se multiplicar. E tudo o que você para de honrar, silencia, desaparece, enfraquece no seu campo. Neste vídeo, você vai entender por que sua realidade ainda não se transformou e como a constância vibracional da gratidão é o segredo invisível que sustenta o milagre. Você não precisa agradecer por tudo. Você só precisa persistir naquilo que quer expandir. Porque no universo, o que é honrado com frequência se multiplica. Você já ouviu falar que tudo o que você agradece se multiplica? Mas será que realmente entendeu o que isso significa? Porque essa frase virou clichê, repetida sem consciência, usada como mantra rápido para tentar mudar a sorte. Mas Bob Proctor, ele via isso de outro jeito, não como um truque, mas como uma lei vibracional que opera em ciclos. E mais, ele dizia que o milagre da manifestação não está em agradecer uma vez, está em não parar de agradecer. Imagine por um momento que o universo não reage ao que você quer, mas sim ao que você sustenta. Não ao que você sente por alguns segundos, mas ao que você mantém ativo por dias, semanas, meses. Tudo aquilo que é honrado repetidamente começa a se repetir. Tudo aquilo que é esquecido vibracionalmente começa a desaparecer. Essa era a base da sabedoria silenciosa que Bob aplicava. E é por isso que ele praticava a gratidão recorrente, não como um exercício, mas como um mecanismo de expansão energética. A gratidão, que forma ciclos, existe um segredo que poucos entendem. A gratidão verdadeira cria um loop energético. Ela gira, ela volta, ela constrói uma espiral de reconhecimento vibracional. Imagine a gratidão como uma onda que você envia. Essa onda se propaga no campo quântico, atinge realidades paralelas e retorna para você com tudo o que carrega a mesma frequência. Agora, se você envia essa onda apenas uma vez, ela se dispersa. Mas se você envia todos os dias, com presença, com constância, com intenção pura, essa onda se torna um campo magnético estável. E tudo o que existe naquela frequência começa a ser atraído. Por que a maioria não experimenta a multiplicação? Porque agradece um dia, esquece 3. Agradece quando as coisas vão bem e para quando nada muda. Mas a energia não responde à esperança. Ela responde à persistência vibracional. Bob dizia: o universo só confia em quem mantém a vibração depois do silêncio. Insight vibracional profundo. Você pode enganar sua mente, pode enganar seus seguidores, pode até repetir frases positivas e parecer alguém elevado. Mas o campo quântico só responde ao que você sustenta com consistência energética. Se sua gratidão depende do resultado, você ainda vibra escassez. Se sua gratidão é mantida mesmo quando nada parece acontecer, você já vibra abundância. Prática de Bob Proctor. O ciclo dos 7 dias. Bob recomendava práticas de gratidão que fossem repetidas em ciclos completos, 7 dias no mínimo,
porque 7 dias ativam um padrão subconsciente, e qualquer campo só reconhece uma frequência após repetição com coerência. Ele dizia: se você não pode manter uma vibração por 7 dias, não espere que o universo a reconheça como real. Por isso, ele escrevia: Thank you, thank you, thank you. Todos os dias, pelo mesmo motivo, pela mesma realidade, até que aquilo deixasse de ser desejo e virasse identidade. Exercício da parte 1. A gratidão que cria círculos. Durante os próximos 7 dias, escolha uma única coisa para agradecer. Não precisa ser algo que já tenha. Pode ser algo que você quer atrair, mas escolherá honrar como já feito. Exemplos: obrigado, universo, porque minha conta bancária é reflexo da minha nova vibração. Obrigado, universo, porque sou reconhecido com facilidade e leveza. Monses, obrigado, universo, porque vivo em paz com a abundância. Todos os dias, escreva essa frase 33 vezes, sem mudar, sem editar, sem julgar. Não pule um único dia, porque aqui está o ponto-chave. A vibração que se mantém por 7 dias começa a criar realidade. A gratidão como ancoragem de realidade. Sabe por que o que você agradece se multiplica? Porque ao agradecer, você sela a existência daquilo como verdade vibracional. E tudo que é aceito como verdade passa a influenciar a matéria. Agradecer não é fingir, é confirmar, é sinalizar ao universo: eu reconheço que isso já me pertence energeticamente. E o universo, que lê frequências, responde: então, aqui está. O campo quântico ama repetição com emoção. Se você agradece com frieza, o campo não responde. Mas se você repete com emoção verdadeira, presença e intenção vibracional, você cria densidade energética. E tudo que tem densidade no campo começa a se precipitar na matéria. Agora, escreva nos comentários com plena presença: eu sustento o ciclo da gratidão que multiplica tudo. Essa frase é mais do que uma declaração. É uma ancoragem. É um contrato vibracional com sua nova frequência. Repita em voz baixa. Sinta o que ela carrega. Feche os olhos. Imagine seu campo respondendo. Essa é a ativação. Você não precisa mais agradecer com pressa, nem para cumprir uma tarefa. Você precisa apenas entender que a gratidão que é repetida com consciência é o código que ativa os portais da abundância. A constância é a linguagem do universo, e tudo que é honrado com frequência entra em movimento. É isso que Bob Proctor fazia, sem palavras bonitas, sem performance, apenas com repetição vibracional sincera. Agora que você entende o início do ciclo, na próxima parte, vamos explorar como a gratidão recorrente altera não só o campo externo, mas reprograma sua estrutura interna. Porque o que se repete externamente começa a mudar o que você acredita internamente. E quando isso muda, nada permanece como antes. Parte 2. A reprogramação vibracional oculta. Como a gratidão recorrente redesenha sua realidade interna. Você pode dizer 1000 vezes: eu sou próspero. Mas se a imagem que vive dentro de você continua vibrando escassez, nada muda. Porque o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você repete com emoção no silêncio. Bob Proctor sabia disso. E por isso ele tratava a gratidão não como reconhecimento do que tem, mas como instrumento de reprogramação vibracional. A gratidão não muda o que você tem. Ela muda quem você é. Quando você agradece por algo que ainda não existe e sustenta essa gratidão com presença, você começa a convencer o seu subconsciente de que aquilo já é verdade. E aqui está o segredo que poucos compreendem. O subconsciente não resiste à repetição com emoção. Ele aceita. E o que ele aceita, ele transforma em identidade. O subconsciente não cria, ele executa. Bob dizia:
Seu subconsciente é como o solo. Ele dá vida a qualquer semente que você regar com frequência suficiente. E a gratidão recorrente é exatamente isso. Uma rega vibracional diária. Se você agradece continuamente por uma realidade ainda invisível, você está dia após dia dizendo à sua mente: isso é seguro, isso é meu, isso sou eu. O perigo da gratidão frágil. Muitas pessoas agradecem apenas quando estão motivadas, quando veem um sinal, quando estão esperançosas. Mas quando o medo volta, elas param. Dizem: acho que não funcionou. E então retornam ao velho padrão. Bob chamava isso de gratidão frágil. E ele alertava: se você agradece só quando está feliz, você não está agradecendo. Você está reagindo. A verdadeira gratidão vibracional é sustentada mesmo quando a evidência física diz o contrário. A repetição. Como imagem vibracional. A mente subconsciente trabalha com imagens. E toda vez que você agradece por algo específico, você está reforçando uma imagem interna. Se você agradece todos os dias por viver em abundância com leveza, você está esculpindo essa cena no seu campo interno. E o que está esculpido com força suficiente, o universo interpreta como realidade vibracional. A gratidão, como linguagem do eu futuro. Bob ensinava que a verdadeira gratidão recorrente é quando você fala como o seu eu futuro falaria. Você agradece pelo que ainda não existe para os olhos, mas que já existe para a sua consciência. Você não se conecta com o futuro forçando. Você se conecta com o futuro agradecendo como quem já chegou lá. Essa é a senha energética que destrava realidades. Exercício da parte 2. A reprogramação por repetição vibracional. Durante 7 dias, mantenha o mesmo padrão. 1. Escolha uma frase de gratidão no tempo presente que represente a realidade que deseja consolidar. Exemplo: o obrigado universo por minha conta transbordar com harmonia. O obrigado universo porque minha energia atrai oportunidades. O obrigado universo porque eu vivo com liberdade e abundância. 2. Escreva essa frase 33 vezes ao dia, sempre com respiração consciente, olhos fechados ao final e sentimento envolvido. 3. Antes de dormir, repita a mesma frase 3 vezes com a mão sobre o peito. Isso ajuda a consolidar a frequência no campo do coração, o mais poderoso da manifestação. A escrita grava. O sentimento amplifica. Bob dizia que escrever com emoção é um ato de gravação vibracional. Você está literalmente imprimindo energia num papel e, mais importante, no seu subconsciente. Se repetir isso por tempo suficiente, você perceberá algo curioso. As ideias começam a mudar. A forma de falar muda. As escolhas se tornam mais intuitivas. O corpo sente mais leveza. E o mundo ao redor começa a parecer diferente. Mas a realidade externa não mudou ainda. Quem mudou foi você. E como o universo é um espelho, a realidade começará a refletir esse novo padrão. Escreva nos comentários: minha realidade interna já se realinhou, a vibração já foi atualizada. Essa frase sela energeticamente sua nova identidade vibracional. Ela não precisa ser verdadeira ainda para os olhos. Ela só precisa ser sustentada pelo coração. Você não precisa reprogramar sua mente com luta. Você só precisa fazer a coisa certa várias vezes, com presença, com leveza, com emoção verdadeira. E a gratidão recorrente é exatamente isso, uma reprogramação suave, poderosa e silenciosa. Você não muda sua realidade brigando com ela. Você muda quando começa a vibrar como alguém que já vive outra. E gratidão é a ponte entre quem você era e quem você está se tornando. Na próxima parte, vamos explorar o que acontece no campo energético ao redor do corpo quando a gratidão se torna hábito.
Você vai entender como a prática recorrente cria uma atmosfera invisível que começa a atrair, repelir e amplificar tudo o que estiver em ressonância. Parte 3. A atmosfera invisível, como a gratidão recorrente, reprograma o campo ao seu redor. Você já entrou em um ambiente onde algo parecia estranho? Ou se aproximou de uma pessoa e sentiu um peso, mesmo que ela sorrisse? Isso não é impressão, é campo, é atmosfera vibracional. E aqui está um dos segredos mais poderosos e pouco discutidos nos ensinamentos de Bob Proctor. Você carrega um campo, e esse campo conversa com o universo antes que você diga qualquer palavra. Esse campo, sua atmosfera invisível, é moldado pelo que você sustenta emocionalmente com constância. E a gratidão, quando recorrente, não apenas reprograma sua mente. Ela começa a alterar o campo ao seu redor. O campo é o primeiro a chegar. Antes da sua presença física, antes do seu nome, antes da sua fala, é o seu campo que chega primeiro. Pessoas te sentem sem saber por quê. Oportunidades se aproximam ou se afastam sem lógica aparente. Ambientes reagem à sua chegada. E tudo isso está ligado a um campo que você emite 24 horas por dia, consciente ou inconscientemente. Bob dizia, seu campo é a energia que você esquece que está emitindo. E a gratidão recorrente é uma das formas mais poderosas de programar esse campo para emitir abundância. O que é essa atmosfera invisível? É a soma das emoções que você sustenta, das crenças que você repete, dos pensamentos que você alimenta e, principalmente, dos sentimentos que você honra com frequência. Quando a gratidão vira hábito, ela deixa de ser uma reação isolada e se torna uma assinatura energética. Gratidão, recorrente como arquitetura energética. Pense assim. Cada vez que você agradece conscientemente, você coloca uma peça em uma estrutura invisível. Com o tempo, essa estrutura forma uma geometria vibracional ao seu redor. E essa geometria funciona como um ímã quântico. Atrai tudo o que ressoa com aquela frequência. Repele o que está desalinhado. Amplifica o que já é coerente com você. Bob Proctor e o campo silencioso de atração. Bob não precisava falar muito para atrair oportunidades. Ele vibrava em campo de certeza. Isso não significa que não sentia dúvidas humanas, mas significa que ele decidiu construir uma atmosfera de abundância vibracional e sustentá-la todos os dias. Como? Com gratidão intencional, com escrita repetida, com visualizações coerentes, com ações pequenas, mas consistentes. Essa coerência cria peso energético, e tudo o que tem densidade no campo quântico colapsa em realidade. Neurociência, física e espiritualidade. Estudos mostram que o coração humano emite um campo eletromagnético até 3 metros ao redor do corpo. Medido, real, mensurável. E esse campo muda conforme seu estado emocional. Agora imagine. Se o seu coração vibra gratidão todos os dias, com sinceridade e constância, como será o campo que você está construindo sem perceber? Bob sabia disso antes que a ciência provasse. Ele não precisava ver o campo, ele o sentia e o ativava todos os dias. O campo que começa a trabalhar por você. Quando você vive dentro de um campo de gratidão recorrente, as coisas mudam, mesmo quando você não está fazendo nada. Pessoas te procuram, mensagens inesperadas chegam, soluções aparecem, oportunidades te encontram, não por acaso, mas porque o campo que você criou está falando por você. O campo atrai antes da mente planejar. Exercício da parte 3. A criação da atmosfera vibracional 1. Escolha uma frase de gratidão que você repetirá nos próximos 21 dias. Algo que represente a realidade que você quer ver colapsar. Exemplo, o obrigado, universo, por tudo já fluir com riqueza. O obrigado, universo, por minha vida atrair o melhor com facilidade. O obrigado, universo, porque a abundância reconhece o meu campo.
2. Crie um ritual diário silencioso. Ao acordar, antes de tudo, coloque a mão sobre o peito. Respire profundamente 5 vezes. Repita sua frase com os olhos fechados. Imagine uma luz dourada se expandindo ao seu redor. 3. Repita isso antes de dormir. Com o tempo, esse ritual não será mais apenas um gesto. Ele será a emissão vibracional que molda seu campo. Comente agora, com intenção vibracional. Meu campo já está ativo. A gratidão me precede. Essa frase não é apenas simbólica. Ela ativa seu inconsciente para começar a se comportar como quem já vive dentro de uma realidade energeticamente transformada. Você não precisa mais tentar convencer o universo com palavras. Você só precisa emitir o sinal certo, por tempo suficiente. Gratidão recorrente é mais do que ritual. É a arquitetura invisível da sua nova identidade. Bob Proctor sabia disso, e é por isso que ele colhia tanto, mesmo quando não pedia nada. Porque o que ele emanava constantemente era mais forte do que qualquer pedido. A manifestação mais poderosa não é a que você tenta conquistar. É a que chega, porque sua frequência a convidou sem pressa. Na próxima parte, você vai entender como manter o ciclo ativo mesmo quando a vida tentar quebrá-lo, porque a verdadeira abundância não está apenas em começar, mas em sustentar a vibração até que ela se torne você. Parte 4. A quebra e o reinício. Como retomar o ciclo da gratidão. Quando você se desconecta, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu comecei e parei. Eu pratiquei por um tempo, e depois veio o cansaço, o esquecimento, o desânimo. E agora parece que tudo voltou ao ponto zero. Se você sente isso, respire fundo. Você não está sozinho. Na verdade, Bob Proctor dizia que essa quebra de fluxo vibracional não é o fim, mas um ponto crítico de reinício consciente. O ciclo se rompe quando a vibração perde o fio. Tudo que vibra precisa de ritmo. A gratidão, por mais poderosa que seja, não funciona como um botão mágico. Ela é uma frequência que exige repetição e envolvimento emocional. E sim, às vezes você vai falhar. A vida vai te distrair, o campo vai se desalinhar, a mente vai duvidar. Mas é aqui que entra o ensinamento oculto de Bob. O universo não exige perfeição. Ele responde à sua decisão de voltar. E o ponto de retorno tem mais força do que você imagina. Quando você volta à prática da gratidão depois de uma queda, você ativa um campo diferente, mais maduro, mais consciente, mais forte. Você já sabe o que é estar desalinhado. E por isso, a repetição agora vem com mais presença. O subconsciente perdoa, mas exige frequência nova. Ao retomar o ciclo da gratidão, você precisa de 2 coisas. 1. Comprometimento leve, mas firme. 2. Ritual de reinício com intenção elevada. Bob sempre dizia: retomar com culpa é repetir a vibração da falha. Retomar com decisão é instalar uma nova matriz vibracional. Você não precisa se desculpar com o universo. Precisa apenas recomeçar com coerência. Como retomar o ciclo da gratidão com consistência. 1. Reconheça a quebra sem drama. Abrace o silêncio que você criou. Aceite o tempo que passou. Mas não transforme isso em narrativa de autossabotagem. Não diga, eu sempre abandono as práticas. Diga, estou pronto para sustentar o que antes eu abandonava. 2. Crie um novo código de gratidão para esta fase. Escreva uma frase que reconheça o recomeço com maturidade vibracional. Obrigado, universo, por me lembrar que nunca é tarde para me alinhar. Obrigado, universo, por me mostrar que até minha queda me ensina a crescer. Obrigado, universo, porque eu voltei mais forte, mais claro e mais presente. Essa frase é mais do que inspiração. Ela é reprogramação do campo do perdão interno. 3. Use a quebra como combustível.
Toda vez que você sentir vontade de parar de novo, lembre-se da sensação de desalinhamento. Use isso como motivação vibracional. A pergunta não deve ser, será que vai funcionar agora? Mas sim, quem eu escolho ser mesmo quando não estou vendo resultado ainda? O que você faz? Quando ninguém está vendo, é o que muda tudo. Bob dizia que a vibração mais poderosa é aquela que você sustenta quando ninguém está assistindo. Quando você volta a agradecer no escuro, no silêncio, no invisível, você está emitindo a frequência mais madura que existe. Fé vibracional ativa. Ritual de retorno. A reativação do ciclo. Durante os próximos 5 dias, não 7, não 21, apenas 5, comprometa-se com um novo ritual mínimo. 1. Acorde e repita em voz baixa. Hoje eu volto para minha frequência natural. 2. Pegue o caderno. Escreva 22 vezes. Obrigado, universo, por me lembrar do que sou capaz de sustentar. 3. Feche os olhos. Respire por 2 minutos. Imagine uma espiral dourada se reativando ao seu redor. 4. Ao final do 5º dia, escreva uma nova frase de gratidão, como se o ciclo nunca tivesse sido interrompido. Esse ritual é uma ponte vibracional de reconexão. Simples, mas extremamente poderoso. Escreva nos comentários: hoje eu volto ao ciclo e volto diferente. Essa frase ativa o campo do reinício consciente. Ela sela o retorno não como fracasso, mas como ascensão vibracional. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser coerente com quem deseja se tornar. E gratidão recorrente não é sobre constância perfeita, é sobre retorno consciente. Bob Proctor não vibrava sem pausas, mas ele nunca ficava fora da frequência por muito tempo, porque ele sabia: o campo responde a quem decide voltar e permanecer tempo suficiente para ser reconhecido pela abundância. Agora que você sabe como recomeçar, na próxima parte, você vai aprender como sustentar o ciclo da gratidão como uma identidade e não como um exercício. Porque o verdadeiro milagre acontece quando a prática vira presença e a gratidão deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Parte 5. Quando a gratidão se torna identidade. O ponto em que o campo não precisa mais de esforço. Você se lembra do dia em que precisou pensar para andar? Provavelmente não, porque andar se tornou natural, automático, incorporado. Agora imagine que a gratidão pode chegar no mesmo ponto. Um ponto em que você não precisa mais se lembrar de agradecer, porque a sua vibração já é grata o tempo todo. Bob Proctor chamava isso de estado de identidade vibracional e dizia que esse é o nível mais elevado da manifestação. Gratidão deixou de ser ação, tornou-se ser. Quando você começa a praticar gratidão, é um esforço. Você escreve, você repete, você lembra. Mas chega um momento, se houver constância vibracional suficiente, em que a gratidão desce da mente e se instala no corpo. Você começa a andar como quem já é abençoado, falar como quem já foi atendido, decidir como quem não precisa mais duvidar. E esse momento é mágico, porque a vibração deixa de ser criada por esforço e passa a ser sustentada por coerência. O campo reconhece quando você para de atuar. O universo não responde à tentativa de parecer grato. Ele responde à vibração real de alguém que já se tornou aquilo que costumava praticar. Bob dizia: você sabe que se alinhou quando para de precisar afirmar. Nesse ponto, o seu campo fala por você. Seu corpo emite sinais, sua energia antecede sua presença. E então, a realidade começa a se moldar em silêncio. O que é identidade vibracional? Identidade vibracional é o estado de coerência entre o que você sente, pensa, age e vibra. É quando você não agradece porque quer algo. Você agradece porque sabe que já tem.
Você não visualiza para atrair, você visualiza para reconhecer o que já é. Você não age para conquistar, você age como prolongamento daquilo que já se tornou. Esse estado é raro, mas absolutamente possível. E Bob Proctor vivia ali na maior parte do tempo. Como saber se você já chegou nesse ponto? Existem sinais sutis, porém poderosos. 1. Você sente paz mesmo nos dias sem evidência. 2. Você se sente grato por coisas que nem sabe explicar. 3. Você percebe sincronicidades frequentes sem persegui-las. 4. Você inspira calma e confiança nas outras pessoas. 5. Você age sem a urgência da conquista, e mesmo assim tudo flui. Esse é o momento em que o ciclo da gratidão se completa dentro de você. Como sustentar? Esse estado sem esforço, Bob Proctor, ensinava que esse estado só se mantém quando você para de buscar resultados imediatos. Mantém práticas mesmo quando a motivação passa. Aceita que não precisa mais convencer ninguém, nem a si mesmo. Ele chamava isso de espiral de maestria vibracional. A chave não é controlar, é habitar a vibração certa tempo suficiente, até que ela te reconheça como lar. Exercício da parte 5. A ancoragem da identidade grata. Nos próximos 3 dias, pratique o seguinte. 1. Acorde e diga em voz baixa: eu não preciso criar a vibração, eu já sou ela. 2. Durante o dia, ao perceber algo bom ou ruim, repita mentalmente: isso também faz parte do fluxo que me forma. 3. À noite, escreva 3 vezes a frase: a gratidão agora vive em mim, mesmo quando não estou tentando. Esse exercício não é para ativar algo novo, é para ancorar o que já está emergindo. Comente agora: eu não agradeço, eu sou a gratidão. Escreva com intenção, não com pressa. Essa frase é uma declaração vibracional, um pacto com o seu novo campo. Ela não diz que você vai tentar, ela afirma que já se tornou. Você chegou até aqui. E isso diz muito. Você compreendeu que gratidão não é sobre listas. Não é sobre tentar convencer o universo. Não é sobre técnica. É sobre transformar sua identidade vibracional. Até que o universo não tenha mais escolha, a não ser refletir isso em forma de realidade. Bob Proctor vivia assim, e agora você também pode. Você já aprendeu o ciclo: honrar, repetir, realinhar, reprogramar, sustentar, incorporar. Agora não há mais esforço, só vibração. E ela, por si só, é suficiente. Agora você compreende. A gratidão não é uma técnica, é um ciclo. É um espelho silencioso que só responde àquilo que você honra com frequência e intenção. Você viu como Bob Proctor usava a gratidão para reprogramar o subconsciente, como ele construía uma atmosfera invisível ao seu redor, como ele voltava ao centro sempre que se desconectava, e como em determinado momento ele parou de praticar a gratidão, porque a gratidão havia se tornado quem ele era. E você já percebeu o que muda quando você deixa de tentar controlar a manifestação e passa a sustentar uma vibração que não depende de resultados? É nesse momento que tudo começa a se reorganizar, porque o universo não é movido por pedidos. Ele é movido por coerência, por frequência sustentada, por identidade vibracional. Feche os olhos por um instante agora. Respire fundo. Sinta tudo o que aprendeu neste vídeo e repita mentalmente: a gratidão vive em mim. E tudo ao meu redor reconhece isso. Essa simples frase, quando dita com verdade, altera o campo, inicia um novo ciclo, silencioso, poderoso, inevitável. Comente agora: o ciclo está vivo em mim. A multiplicação já começou. Curta este vídeo para selar energeticamente sua nova fase. Compartilhe com alguém que precisa voltar ao centro e salve este conteúdo, porque sempre que você revisitá-lo, ele vai vibrar ainda mais forte.
Encerramento vibracional. Você não precisa correr atrás do que já te reconhece. Apenas vibre como quem já é. E tudo que for coerente com isso, virá. Se no canal Energia da Riqueza. Ative o sino para continuar essa jornada vibracional. E lembre-se, a realidade não responde à esperança. Ela responde à frequência que você mantém com amor e coragem.